Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Muito bom dia, que a bênção e a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e alcance o seu coração e toda a sua família. Se porventura você acorda nessa manhã ansioso, preocupado, pensando nos problemas, coloca nas mãos do Senhor, eleva os seus olhos para os montes. Tenha certeza que acima dos montes há um Deus grande, Pai de amor, Pai bondoso, que está ao nosso lado em toda e qualquer circunstâncias. E tenha certeza de uma coisa, hoje será um dia de muitas vitórias, um dia de conquistas. Deus irá se manifestar ao seu lado e vai te conceder a vitória. Confia no Senhor, confia no braço dele e tenha certeza que ele irá responder às suas orações e os seus pedidos. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 30, o versículo 1, 2 e o 3. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massa, disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. A loucura, ela afasta as pessoas, mas a sabedoria, ela atrai as pessoas. Aqui nós encontramos na Bíblia, no capítulo 30, no versículo 1, um testemunho de um homem chamado Agur. Ele reconhece que viver uma vida sem ter a sabedoria divina é viver na loucura. É a razão pela qual ele abre o seu coração, confessando de que ele necessitava de fato conhecer a sabedoria divina, porque todo o conhecimento que ele adquiriu no decorrer da sua vida de nada adiantou, de nada valeu. Mas pelo fato de ter tido contato com o rei Salomão e conhecer a sabedoria de Salomão, essa sabedoria lhe salvava, não apenas lhe conduziria nessa terra, mas lhe daria o direito, diante da sabedoria divina, de um dia estar com o seu Deus e viver eternamente. Agur, ele era árabe, do Oriente, era um professor de renome, mas um dia ele acabou se encontrando com a verdadeira sabedoria, se converteu ao cristianismo e escreveu uma carta para os seus dois alunos, Itiel e Ucai, falando da sua conversão, da nova sabedoria que ele tinha se deparado, onde ele entregou o seu coração ao Senhor e estava agora vivendo na graça, na esperança de um dia estar ao lado do seu Deus eternamente. No versículo 2 nós nos deparamos com as declarações de Agur. E podemos compreender um fato muito claro. Embora Agur tivesse muito conhecimento, fosse um professor de renome naquela época, todas as águas que ele bebeu de sabedoria não satisfizeram os desejos do seu coração. Somente depois que se encontrou com Jesus Cristo é que de fato ele encontrou sentido para a sua vida. É a razão porque na palavra de Deus nós encontramos Jesus falando que somente Ele pode satisfazer as necessidades do nosso coração. Ele mesmo falou que nele é a plenitude da revelação de Deus. Somente em Jesus Cristo nós encontramos paz. Somente em Jesus Cristo nós encontramos a verdadeira esperança. Somente em Jesus Cristo nosso coração descansa. Nós podemos colocar dentro do nosso coração qualquer outra coisa, mas jamais conseguiremos viver uma vida completamente feliz. Foi o próprio Deus que permitiu que os seres humanos recebessem o poder do Espírito nas suas vidas e escrevesse as Santas Escrituras. A palavra de Deus é o poder de Deus de uma forma escrita. Todo aquele que se debruça sobre esse santo livro é abençoado, é fortalecido. Aqueles que menosprezam a palavra do Senhor estão menosprezando a verdadeira sabedoria. A palavra de Deus é proteção, é um escudo que nos livra dos males dessa terra. É a razão pela qual nós somos convidados a cada dia a viver em harmonia com esses ensinamentos. É por isso que Moisés, no Antigo Testamento, ele faz declarações de que a nação de Israel jamais deveria se esquecer da palavra do Senhor. É por isso que João, lá na ilha de Pátimos, nos adverte também: aquele que acrescentasse ou aquele que tirasse um sinal ou apenas uma palavra da palavra do Senhor,
esse estaria sujeito a receber os flagelos do seu próprio livro. Deus traria sobre a sua vida os seus juízos. É a razão pela qual nós precisamos ser honestos com esse livro, nós precisamos ser verdadeiros com essa palavra, nós precisamos seguir, amar e ensinar de acordo com Deus almeja que ela deva ser pregada. A riqueza é uma bênção de Deus, mas ao mesmo tempo em que Deus abençoa alguém, esse ser humano precisa entender que a bênção do Senhor não pode ser para que ele desenvolva um comportamento egoísta. Deus, quando abençoa alguém, é com o objetivo de ele abençoar outras pessoas. Mas o grande risco de receber essa bênção do Senhor, que é a bênção da riqueza, é esse coração se tornar orgulhoso, se tornar arrogante, egoísta e acreditar que tudo que ele tem deve ser mantido dentro do seu cofre, não é para abençoar alguém e viver em função apenas dos bens que ele recebeu. Quanto mais tem, ele quer acumular. Viver dessa forma é se colocar sobre os juízos do Senhor. Provérbios capítulo 30, o versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dadá. Há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem basta. Há uma compreensão e um entendimento entre os eruditos e entendidos da Bíblia que essa lugar é uma sanguessuga da Palestina, muito comum no Oriente Médio. Essa sanguessuga, a única função dessa sanguessuga, de fato, era sugar o sangue de uma pessoa ou sugar o sangue de um animal. Havia uma fome insaciável nessa sanguessuga. É como algumas pessoas, quando elas assumem o poder ou se tornam ricas, elas na verdade se tornaram ricas ou poderosas porque sugaram muito. E depois que se assentam numa função de poder, elas continuam a sugar, a pedir e a se alimentar das necessidades de outras pessoas, até de fato matar a todos. Como nós podemos ler no versículo 16 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a sepultura nunca estará tão cheia que não haverá mais espaço para colocarmos mais pessoas. Da mesma forma, era uma mulher estéril. Ela jamais chegaria a um ponto de dizer que não queria mais se tornar mãe no decorrer de toda a sua vida. Enquanto ela não tivesse uma criança, o seu coração não estaria tranquilo. Provérbios capítulo 30, o verso 18 e o verso 19, a Bíblia diz o seguinte: há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Há uma compreensão entre os sábios e os entendidos da Bíblia que essa parte da palavra do Senhor, quando Salomão estava falando, ele estava se referindo à águia sendo a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador de todos nós, aquele que representa Deus nessa terra, veio nos mostrar como é que nós podemos receber a salvação. Mas a serpente representa Satanás, atacando a igreja, ferindo os filhos do Senhor nessa terra. O único objetivo de Satanás nesse mundo é destruir, matar, roubar e tentar estabelecer o seu reino. O navio é a igreja de Deus vivendo nesse mundo, nos oceanos, sobre as águas, testemunhando do amor de Deus, falando de Jesus Cristo, representando ao Pai aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo. A rocha é Cristo, aquela rocha que Moisés um dia feriu, que representava o Senhor. É sobre ela que a sua igreja está estabelecida, é sobre ela que a nossa fé também deve estar cada dia fundamentada. Jamais será abalada, jamais será destruída. Os nossos olhos precisam sempre estar fixos na rocha que é o nosso Salvador. Quem a cada dia tem contato constante com a sabedoria, o seu coração se torna humilde, ele se torna amável, ele se torna longânimo, ele consegue amar as pessoas mais humildes dessa sociedade. Mas aqueles que estão longe da verdadeira sabedoria se tornam arrogantes, se tornam soberbos, se tornam aversivos e não conseguem amar, e é seletivo às pessoas que estão ao seu lado. Quem se converte verdadeiramente à sabedoria conseguirá encontrar dentro da palavra de Deus a palavra guia do Senhor. Encontrará sabedoria, encontrará referência para a sua caminhada e saberá que quando a palavra de Deus está aberta, é Deus falando conosco. E a razão pela qual, amigo, a cada manhã nós somos convidados a estarmos mais perto da verdadeira sabedoria. Nós não precisamos vê-lo, nós não precisamos tocar nos seus braços, mas o que nós precisamos fazer em espírito e em verdade nos debruçarmos diante desse Deus e termos a certeza que Ele está ao nosso lado. Na sua palavra Ele nos ensina
E Ele quer que nós não façamos nenhuma representação que identifique como sendo Ele. Ele não quer nem no céu, nem na terra, nem no mar. Mas Ele espera que os seus filhos lhe adorem em espírito e em verdade. Portanto, aonde você estiver, onde estivermos, se fecharmos os nossos olhos e se os nossos pensamentos se voltarem para Ele, tenha certeza, Ele vai se manifestar na nossa vida, Ele vai estar ao nosso lado, Ele vai nos abençoar, Ele vai conduzir a nossa trajetória e nos dará a graça de um dia estarmos com o nosso Deus, vivendo eternamente com Ele. Mas é uma escolha que temos que fazer a cada manhã. E a cada manhã que deveremos buscá-lo e reclamar dele essas bênçãos sobre cada um de nós. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor. Abrimos o nosso coração. Entregamos a nossa vida a Ti. Queremos que a verdadeira sabedoria e a fé Te nos conduza por inteiro. É o nosso pedido e a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.